Capítulo 488, Abertura do Jardim Medicinal do Imperador do Demônio. Tradução, do Coran Revisão, 0, Pedroso. Essas potências nas etapas da destruição da vida gradualmente se aglomeraram em torno da plataforma de pedra. Alguns usaram sua força da alma para investigar a plataforma de pedra e havia até mesmo alguns que usavam suas mãos para examiná-la, esperando que eles pudessem ativar algum tipo de passagem para uma sala secreta ou alguma outra oportunidade. Havia até mesmo alguns que suspeitavam que esta formação de matriz estava relacionada ao jardim medicinal do Imperador Demônio. No entanto, não importa o que eles fizessem, a formação de matrizes na plataforma de pedra não deu resposta. Aqueles que a analisaram não podiam deixar de olhar para Xuanwuji. No entanto, eles viram que Xuanwuji já havia retirado sua percepção e passou pelo corredor como se ele não tivesse intenção de ficar aqui. Essas pessoas refletirão sobre esta plataforma de pedra por um pouco mais e finalmente desistirão. Talvez Xuanwuji realmente estivesse um pouco curioso sobre esta plataforma de pedra e não havia nada de particularmente especial sobre ela. De qualquer forma, era melhor que eles ficassem bem junto com Xuanwuji por medo de que eles não entrassem no jardim medicinal. Pensando assim, vários colegas da segunda etapa da destruição da vida saíram primeiro. Mas nesse momento, Lin Ming tocou na plataforma de pedra, sua mão cobrindo uma runa em cima dela. Esses muitos mestres nas etapas da destruição da vida estiveram constantemente tocando para sentir algo, então esse tipo de ação não despertou a menor das suspeitas em ninguém. Lin Ming estava claramente ciente de que essa plataforma de pedra era, de fato, uma antiga matriz de transmissão. O Palácio Imperial do Deus Demônio ocupava uma faixa de mais de 100 de quilômetros de comprimento e de largura. Havia inúmeros caminhos lá dentro e tentar sair do interior era muito problemático. Portanto, dentro do Palácio Imperial do Deus Demônio, havia 4 ou 5 pontos com matrizes de transmissão como esta. Lin Ming se lembrou de 2 desses pontos de transmissão e um dos que ele lembrou era esse. Xuanwuji provavelmente sabia sobre esta matriz de transmissão pela carta do Imperador Demônio. É altamente possível que ele saiba até mesmo como ativar esta matriz de transmissão. O motivo pelo qual ele investigou essa matriz há um instante provavelmente foi para determinar se ele seria ou não capaz de usá-la. Ele está pensando em usar essa matriz de transmissão para sair sozinho após a caçada ao tesouro acabar. Depois que todos atravessaram a barreira defensiva do Palácio Imperial do Deus Demônio e entraram, a barreira defensiva conseguiu se reparar, selando completamente todos lá dentro. Se alguém quisesse sair, eles teriam que gastar mais 4 ou 5 dias para conseguir passar pela barreira novamente. Além disso, com o percurso que faziam dentro do Palácio Imperial do Deus Demônio podia levar de 7 a 8 dias a mais. Se Xuanwuji agarrasse os tesouros, ele poderia usar essa matriz de transmissão para sair. Quanto a todos os outros, ficariam encalhados no Palácio Imperial do Deus Demônio, incapazes de competir pelos tesouros que ele possuía. Este era um plano realmente bem pensado. Pensando nisso, os lábios de Lin Ming se curvaram com o indício de um sorriso diabólico. Depois de entrar no Palácio Imperial do Deus Demônio, ele não tinha conseguido nada para ele. Quanto à obtenção da raiz do Nirvana do dragão, a esperança para isso era rasa o suficiente para levar alguém ao desespero. Lin Ming já não tinha nenhuma ideia de como obter uma chance de conseguir isso. Em vez disso, seria bom o suficiente se pudesse arruinar o dia de Xuanwuji. Com a ajuda das memórias do Imperador Demônio, bem como o entendimento que ele tinha sobre as formações de matrizes ancestrais, Lin Ming rapidamente entendeu a estrutura dessa formação de matriz e também a ordem de símbolos específica para iniciar a matriz. Dentro do Palácio Imperial, todas as matrizes de transmissão possuíam um arranjo específico de símbolos que precisavam ser ordenados para que a matriz de transmissão entrasse em funcionamento. Se os símbolos da matriz não estivessem em ordem, a matriz de transmissão simplesmente não seria ativada.
Lin Ming olhou como se estivesse sem rumo para a matriz antiga, entretanto suas duas mãos estavam na realidade esfregando levemente cerca de 3 símbolos, mudando sua ordem silenciosamente. A única maneira que Xuanwuji seria capaz de decifrar esta nova ordem de símbolos de matriz era se ele fosse igualmente qualificado nos conceitos de matrizes de transmissão antigas como Lin Ming. Eu não sei quando, mas se Xuanwuji está realmente planejando usar esta matriz de transmissão para sair, eu me pergunto qual será o tipo de expressão que ele mostrará. Pensando nisso, o coração de Lin Ming estava batendo forte imaginando a cena. Depois de modificar vários símbolos da matriz, Lin Ming calmamente retirou as mãos para trás de suas costas. Mesmo Mui Wang, que estava parada perto de Lin Ming, não suspeitava de nada quando viu Lin Ming tocar a plataforma de pedra. Ela apenas sorriu e disse: "Esqueça Lin Ming, esta plataforma de pedra não é uma plataforma comum. Mesmo que haja algum tipo de oportunidade de sorte no interior, não é algo que possamos conquistar apenas tocando. Vamos caminhar." "Sim, mestra." Lin Ming disse com calma enquanto seguia Mui Wang. Quanto mais eles caminhavam, mais difícil ficava avançar. Todos também se tornaram cada vez mais cuidadosos. Além dessa perigosa marionete de sapos cinza tóxico, também havia muitos labirintos e armadilhas mortais. Quando chegaram a um corredor, um projétil cinza disparou. Nanyun Wang conseguiu esquivá-lo, mas ele penetrou diretamente no peito de um homem velho atrás dele. Imediatamente, um grande buraco do tamanho da cabeça de um homem apareceu em seu peito e um cheiro de queimado encheu o ar. Sem a chance de falar, o velho morreu instantaneamente no local. Como todos viram isso, a atmosfera tornou-se ainda mais sombria. Lin Ming também suspirou. Ele sabia que havia armadilhas nesta parte do Palácio Imperial, mas ele não sabia nada sobre a maioria delas. Se ele tivesse entrado sozinho no Palácio Imperial do Deus Demônio, então ele morreria aqui sem dúvidas. Neste momento, eles estavam a apenas poucas milhas do jardim medicinal do Imperador Demônio. Quanto mais perto eles estavam, mais lento o ritmo deles se tornava. Xuanwuji, o abade Baimei e Nanyun Wang lideraram o caminho, liberando toda a sua percepção e mantendo a guarda no mais alto nível. Finalmente, o grupo passou calmamente pelo último salão. Eles encontraram uma escada ligeiramente esmaecida e, depois de atravessar para o outro lado, encontraram um enorme portão de pedra. O portão de pedra tinha 100 pés de altura e parecia extremamente pesado e grosso. Em cima do portão de pedra, havia um enorme olho esculpido. Ao redor do olho, havia muitos modelos de chamas dispersos. Isso parecia um totem extremamente estranho e misterioso. Assim que o abade Baimei e Nanyun Wang viram esse portão de pedra, eles se juntaram ao lado de Xuanwuji. Os olhos de Xuanwuji brilharam com uma luz penetrante, mas ele manteve sua aparência calma e concentrada. Lentamente, ele caminhou até o portão de pedra. De acordo com a carta do Imperador Demônio, atrás desse portão de pedra estava o jardim medicinal do Imperador Demônio. Depois de investir tanto esforço e pagar um preço tão grande, ele finalmente chegou ao jardim medicinal do Imperador Demônio. Neste momento, mesmo o calmo Xuanwuji não podia deixar de se preocupar com o que aconteceria. Quanto aos feitiços e armadilhas que foram colocados no jardim medicinal do Imperador Demônio, o pergaminho de jade do Imperador do Demônio não registrava detalhes suficientes. Somente o estilo aproximado do feitiço foi descrito no pergaminho de jade, sem detalhes ou explicações precisas. Não só isso, mas a descrição das formações de matrizes usava uma termologia de dezenas de milhares de anos atrás e elas tinham pouco a ver com o conhecimento atual de Xuanwuji sobre as formações de matrizes. Ele simplesmente não conseguiu entender as matrizes complexas que estavam nele. Nos últimos anos, Xuanwuji utilizou todos os seus esforços e juntou todo tipo de coisas em uma rede de ideias frágil.
Ele havia lido todos os tipos de textos antigos e, no entanto, ele só encontrou uma única maneira viável de atravessar a formação de matriz lá dentro. Mas ele não sabia se esse método funcionaria ou não. Xuanwuji respirou fundo e empurrou o portão de pedra. Não existiam feitiços neste portão de pedra, todos eles estavam localizados dentro do jardim medicinal. Com um som ruidoso, o portão de pedra de 100 pés de altura se abriu. À medida que o portão de pedra se abria, a visão de todos de repente ficou cheia com a luz, como se um deslumbrante nascer do sol tivesse subido no escuro corredor. Como todos viram a cena na frente deles, eles ficaram impressionados com o espanto. Atrás do portão de pedra, não havia nenhum caminho de pedra azul claro, nenhuma plataforma de pedra, nenhuma armadilha de marionete. Em vez disso, era uma terra de pradarias e florestas parecidas com um conto de fadas que parecia ser proveniente de um sonho. E o mais estranho de tudo era que esta pradaria estava envolvida em uma neve branca, como se um cobertor de seda branca tivesse caído sobre a terra. Neste tempo frio, era tão reluzente como se o mundo tivesse sido pintado por um verniz congelante, era tão lindo ao ponto de fazer o coração doer. E no centro desta pradaria, havia um rio sinuoso. Este rio não estava congelado, mas ainda emitia uma energia relaxante. Este rio de águas frias neste país das maravilhas nevado era maravilhoso e difícil para alguém aceitar imediatamente que ele existiria neste enorme palácio. Era difícil aceitar uma mudança tão brusca de paisagem. Xuanwuji foi o primeiro a entrar neste mundo nevado. Os outros companheiros anciãos da destruição da vida atrás dele hesitaram e então começaram a seguir atrás dele. Quando Lin Ming viu essa imagem desse jardim medicinal do Imperador Demônio, ele não ficou muito surpreso. Ele tinha algumas lembranças vagas nas memórias do Imperador Demônio. Depois de entrar neste país das maravilhas nevado, Lin Ming imediatamente sentiu um frio penetrante no ar. O Imperador do Demônio tinha plantado a raiz do Nirvana do Dragão em seu jardim medicinal e a raiz do Nirvana do Dragão era um tesouro de atributo gelo. Se ele estivesse correto, então, depois que a raiz do Nirvana do Dragão cresceu aqui, começou a reunir a energia natural do gelo ao redor, criando esse mundo em miniatura congelado. Esse arrepio parecia como se pudesse perfurar seus ossos. Não era muito para esses anciãos nas etapas da destruição da vida, mas Lin Ming não teve escolha senão revolver a sua verdadeira essência para proteger seu corpo. Esta era a única maneira de ele conseguir evitar que o ar frio entrasse em seu corpo. Neste momento, Lin Ming sentiu uma corrente quente entrar em seu corpo. Quando ele se virou para olhar, ele viu que Mu Yuang estava injetando sua verdadeira essência de atributo fogo. Lin Ming, fique atrás de mim. Uma vez que entrarmos no jardim medicinal, não fique tão perto para evitar as ondas de choque de verdadeira essência de qualquer batalha que possa ocorrer. Milímetro, eu entendo. Lin Ming assentiu enquanto concordava com a preocupação de Mu Yuang com ele. Ele também estava bem ciente de que, se esses anciãos nas etapas da destruição da vida realmente decidissem lutar um contra o outro, até mesmo as ondas de choque de verdadeira essência provenientes dos embates seriam capazes de matá-lo. O jardim medicinal do Imperador Demônio tinha o tamanho de cerca de 20 a 30 milhas quadradas. A área onde a raiz do Nirvana do Dragão foi plantada estava em uma pequena área central no centro do jardim medicinal, onde o pulso espiritual desta terra estava localizado. Quanto a qualquer outro lugar, era apenas uma terra espiritual comum. Enquanto todos caminhavam um pouco, o patriarca do clã do Dragão de Inundação Negro deu um grito súbito. Ele imediatamente se moveu, voando a centenas de metros de distância. Orquídeas azuis. São realmente orquídeas azuis. Em frente ao patriarca do clã do Dragão de Inundação Negro, havia um arbusto de flores azuis arroxeadas. As flores estavam congeladas por uma grossa camada de gelo e não se via elas claramente. Que grande sorte!
O patriarca do clã do dragão de inundação negro cuidadosamente se abaixou para pegar este arbusto de orquídeas azuis, colocando-o em seu anel espiritual. As orquídeas azuis eram ingredientes para medicamentos antigos e eram extremamente difíceis de encontrar. O clã do dragão de inundação negro possuía uma fórmula medicinal que usava as orquídeas azuis, mas nunca imaginou que ele as encontraria inesperadamente aqui. Quando Xuanruge viu o patriarca do clã do dragão de inundação negro reunir as flores orquídeas azuis, ele não disse nada. Em comparação com a raiz do nirvana do dragão, estas minúsculas orquídeas azuis não eram nada. Com o valioso tesouro que o aguardava, ele naturalmente não tinha interesse em lutar com o patriarca do clã do dragão de inundação negro por coisas tão pequenas. No entanto, ninguém imaginou que as orquídeas azuis eram apenas o começo. Em seguida, apareceram todos os tipos de várias plantas. E para a maioria deles, seu valor não era menor do que as orquídeas azuis. Erva espiritual azul de grau terra de nível médio. Fruta do forjamento da essência de 3.000 anos. Chá claro de grau terra de nível médio. À medida que o grupo continuava, eles constantemente viram todo tipo de medicamentos preciosos. Esta terra havia existido por dezenas de milhares de anos sem que uma pessoa colocasse o pé dentro dela. O número de ervas medicinais que cresceram aqui era simplesmente um absurdo.